Tudo isso, irmãos, é chamado por Paulo de obras da lei, obras da Torá. E quem está fazendo essas obras está debaixo da Torá, debaixo do que do que ela manda fazer. Se você entra no ciclo das festas, está debaixo do Deus de Israel na primeira aliança, você está debaixo da Torá, entende? Mas só que você é circuncidado por mãos de homens. Só que olha a diferença, você é circuncidado por mãos de homens, não vai ser circuncidado por mãos de quem? A circuncisão tinha que ser feita por mãos de homens, na antiga aliança. Na nova aliança, Paulo mostra outra coisa. Então você entra para receber expiação pelos pecados por um homem circuncidado por mãos de homens e por um homem que faz sacrifício com sangue de animais em um tabernáculo terrestre. O escritor de Hebreus explica tudo isso. A superioridade da nova aliança sobre a antiga. A morte impedia esse homem de continuar, então vinha outros. Mas Cristo é um sumo sacerdote eterno com juramento. Então todas essas coisas são promessas da antiga aliança, mas o escritor de Hebreus fala que a nova aliança tem promessas superiores. Porque você não vai ser mais circuncidado por mãos de homens, você vai praticar as festas na realidade delas, num tabernáculo celestial, o corpo de Cristo, que é a igreja. Tudo, e a promessa é da vida eterna. Entende? O povo não estava preso naquelas coisas. Então, a antiga aliança, ela recebe, ela dá um testemunho das coisas que havia de se manifestar, mas ela não remove o pecado do povo. É algo que tem que ser renovado todos os anos. Tudo isso, se eu fosse falar para vocês hoje, após eu ter ensinado, nos próximos vídeos, quando eu fosse falar para vocês, quando eu falasse obras da lei, vocês sabem o que eu estou falando. Debaixo da lei, vocês sabem. Circuncisão, vocês sabem, não precisa de eu falar passo a passo todas as coisas. Mas, irmãos, naquele tempo, muitos gentios estavam entrando nas sinagogas, estavam ouvindo Moisés. Por isso que Paulo ia nas sinagogas, ele não ia só para pregar para judeu, ele ia porque tinha gentios lá dentro também. Tinha gentios dentro da sinagoga, que fazia parte lá da primeira aliança, e tinha gentios espalhados pelas nações. As pessoas não conseguem ver isso na palavra. Não conseguem. Uma coisa que está na palavra. Então imagine, tem templo, é difícil de explicar essas coisas, né? Tem templo, tem sacrifícios sendo realizados, todas as coisas mais ou menos conforme a lei estão ali sendo realizadas, tinha os fariseus acrescentando doutrinas de homens sobre a palavra de Deus, mas tinha a palavra de Deus. Estava escrito que a descendência de Abraão tinha que se circuncidar. Abraão, hein? Imagine Paulo usando Abraão para falar da salvação, mas os judeus também poderiam falar, mas está escrito que a descendência de Abraão tem que se circuncidar. Por que o apóstolo Paulo está falando que agora Abraão é pai das nações e não precisa mais praticar a lei para ser salvo? Houve um conflito em Atos 15 de fariseus que abraçaram a fé, que creram em Cristo, mas eles pregavam que tinham que guardar toda a lei para ser salvo, ou seja, obras da lei, tinha que estar debaixo da lei. Aí eles foram se reunir em Atos 15 e vocês sabem qual foi o resultado. Então isso que estava acontecendo naquela época. Não é nada disso que os calvinistas falam. Olha só para onde vai a mensagem, para onde eles levam a mensagem. Não tem contexto bíblico, não tem contexto histórico. Eles apenas inventam algo da mente. Então, irmãos, se está escrito que a descendência de Abraão tem que se circuncidar, um estrangeiro que estava lá no meio do povo de Israel tinha que se circuncidar e participar das festas, por que não tinha que ser assim no tempo de Jesus? Qual era a diferença? Então tinha que olhar para as palavras dos profetas e olhar para o livro da lei. As pessoas lá estavam olhando para o livro da lei e somente do Sinai para frente. Não estavam olhando do Sinai para trás. Do Sinai para trás. Até no livro da lei tem 2 blocos proféticos. 2 dispensações. Livro da lei. Monte Sinai para trás é uma coisa, Monte Sinai para frente é outra. Tanto é que Paulo, quando escreve Romanos, ele começa a falar lá desde o tempo que não havia lei, desde o tempo lá, ele toca no tempo de Sodoma e Gomorra, no porquê que eles se tornaram sodomitas, como eles
converteram a verdade de Deus em mentira, adoraram mais a criatura do que o Criador. Então Deus entregou eles para fazer paixões infames. Eles, tendo conhecimento de Deus, rejeitaram a Deus e mudaram a verdade de Deus em mentira. Então Deus entregou eles. Assim, de pouco a pouco, foi se tornando o que chegou a ser Sodoma e Gomorra. Uma cidade que Deus destrói com chamas de fogo do céu, que é figura para o futuro. Então ele passa por isso até chegar em Moisés. Aí ele fala que a morte reinou de Adão até Moisés. Depois de Moisés, a morte não reinou mais. Você sabe qual é a explicação para isso? Porque se eu perguntasse para você, a morte parou de reinar quando? Você ia falar em Cristo. Porque ele removeu a morte e você não estaria errado. Mas se eu te perguntasse, e o que Paulo quer dizer quando ele diz que a morte reinou de Adão até Moisés? Você já iria ficar perdido. E ele fala isso. Então ele mostra uma dispensação de Adão até Moisés. E depois de Moisés é outra coisa, irmãos. Ali todos os gentios têm... As nações iriam ouvir que tem um povo separado por Deus, que tem uma lei, que Deus convida nações para fazerem parte do povo de Israel. Israel falhou nessa missão. Essa missão é para o Israel da nova aliança. Essa é a missão da igreja. Entende? E só é possível ela por intermédio de Cristo. Enfim, é muita coisa para falar. O que eu quero dizer é que tudo isso faz parte das expressões obras da lei e debaixo da lei. Vontade de matar essa cachorra. Essa cachorra já me parou várias vezes. Não pode ver um mosquito na janela que ela parece um lobo. É uma vira-lata aí que minha mãe achou. Então, o nome dela é Bebel. É só ela ouvir minha voz que ela corre pro quarto. Então, irmãos, se tinha um grupo de pessoas que pregava que tinha que fazer obras para ser salvo, esse grupo de pessoas eram os judeus da antiga aliança, dentre eles fariseus, saduceus. Esse era o grupo. E até pessoas que abraçaram a fé, lá em Atos 15, é verdadeiro isso que eu estou falando. Diz, pessoas que abraçaram a fé, mas diziam, tem que praticar a lei de Moisés para ser salvo. E a primeira pessoa em falar de obras da lei não é Paulo. Ele foi o primeiro a compreender isso. A primeira pessoa a falar de obras da lei é o próprio Moisés, por inspiração divina. Porque justamente em Romanos e em Gálatas, onde aparecem essas expressões, obras da lei, debaixo da lei, justamente nessas duas cartas que Paulo vai repetir os dois textos que estão no livro da lei. Ele vai repetir o mesmo texto duas vezes, uma em Romanos e uma em Gálatas. E esse único texto se encontra no livro da lei. E ele está explicando o contraste, está falando sobre as obras da lei. Porque ele fala assim, em Romanos 10 e o outro está em Gálatas alguma coisa. Depois nós vamos entrar na leitura. Ele fala assim, aquele que fizer estas coisas, por elas viverá. Isso é o que Moisés disse. A justiça que vem da lei. Ou seja, tinha a justiça da lei, irmãos. A lei tinha justificação para o homem. Tanto é que Deus fala, se vocês não fizerem isso, eu vou ferir o povo. Se o povo abandonasse a lei de Deus, ele feria o povo, ele matava. Então o povo precisava fazer aquelas coisas de Deus que eram justas para terem vida. Cordeiro sem defeito, não é para catar o pior do rebanho, para não tomar prejuízo. Cordeiro sem defeito, vai acordar cedo, vai plantar, vai entregar o melhor para Deus. Tudo isso é justo. E o melhor que você entrega para Deus, Deus não ia comer. Deus fala, eu não como carne de animal. Eu não como nada disso. Ele fala por Jeremias. Pega essas carnes, esse sacrifício, junta tudo e vão comer carne. Por acaso eu sinto o cheiro dessas coisas? Eu como isso daí? Se Deus não quer, por que ele pede? Por que é cheiro suave? As pessoas achavam que quando eles assavam a carne dos sacrifícios para comer, Deus falava, que delícia, que cheiro suave. Cordeiro sem defeito, todas essas coisas profetizavam Cristo, o sacrifício dele. Entende? Por isso que Deus joga na cara deles. Fala, por acaso eu como carne? Vocês acham que vocês podem confiar nesse sacrifício e nesses trabalhos? Mas eles tinham que fazer honestamente, porque eles estavam debaixo do pecado. A própria lei testemunhava isso. Enquanto se entrega sacrifício de pecado ano após ano, não tendo uma remoção de pecados da consciência, o povo está debaixo do pecado. A lei testemunha isso, que o povo está sob escravidão. Não é o caso em que o homem está sem lei, aí ele entra na antiga aliança, e aí Paulo fala, a antiga aliança é Agar, agora vocês são escravos do pecado.
Não é isso. É que quando você entrava na antiga aliança, a antiga aliança dava testemunho de que você está debaixo do pecado e que Deus estava suportando isso até um tempo futuro. Tudo isso que eu estou falando está escrito, irmãos. Está em Romanos. Ele suportou o pecado do povo por causa daqueles sacrifícios que eram coisas santas, mas eram coisas terrenas. Não se compara o sangue de um animal com o sangue do próprio Filho de Deus. O sangue de um animal sendo derramado não toca na consciência do homem, não converte ele. Mas o sangue do Filho de Deus sendo derramado, aí sim toca na consciência do homem. Então tinha que fazer essas coisas da antiga aliança para eles terem vida. São obras para eles serem salvos, uma renovação de ano após ano, para eles serem aceitos ano após ano. E é isso que Paulo entra para combater em Efésios 2 justamente. Porque logo após ele ter falado o que ele falou de Efésios capítulo 2, do verso 5 até o verso 9, no verso 10 ele explica, portanto, ele faz ligação do que tem que ter conexão com o que ele falou antes. Olha, ninguém faz obras para ser salvo, não está escrito obras da lei. Mas olha, contexto, circuncisão, tudo. Vocês são salvos pela graça de Cristo. E aí Paulo fala, mas calvinista não lê isso. Paulo fala, portanto, agora eu vou trazer uma conclusão do que eu estou falando antes. Eu estou fazendo ligação de contexto. Portanto, lembrai-vos de que outra hora vocês eram considerados, chamados, titulados incircuncisos, seus incircuncisos. Por mãos de quem? Por mãos de pessoas que eram circuncidadas por mãos de homens. Vocês estavam sem Deus, separados da cidadania de Israel. Olha o que Paulo está falando. Mas agora vocês, pelo sangue de Cristo, já chegaram até Ele e tal. Por que Paulo está falando de circuncisão no mesmo contexto que fala de obras? Porque as pessoas que estavam na antiga aliança estavam com brigas com gentios. E esses gentios são gentios da casa de Israel. Os da dispersão. São esses. E eles eram acusados, seus incircuncisos. Vocês não têm lei de Deus. A gente tem a lei. Aí Paulo fala, mas agora Deus pegou vocês direto e colocou na nova aliança. Tinha pessoas que Deus tirava da antiga aliança e colocava na nova. Mas tinha gentios que Deus catava, a pessoa estava sem Deus, sem aliança, sem nada. Pegava o gentil direto, de aliança nenhuma, perdido no mundo, sem Deus, sem estar na cidadania de Israel, e colocava na nova aliança. E isso criava ciúme no povo, para se cumprir o que Deus disse, que ia colocar ciúme no povo, com nação que não era nação, com povo que não era povo.